Olá, sou Paulo Pereira, Diretor de Estratégia de Tecnologia e Inovação na Altice Labs. A Altice Labs é uma empresa do Grupo Altice, um dos principais grupos internacionais a atuar no domínio das telecomunicações, mídia e digital. Temos ao nosso encargo o desenho, desenvolvimento e implementação de soluções em tecnologia, que depois colocamos ao serviço nas operações do grupo e também ao serviço de uma multiplicidade de clientes aos quais prestamos serviço por todos os continentes. Contribuímos ainda com guidance tecnológico e de inovação para o restante do grupo, o que é uma função de grande responsabilidade. Somos cerca de 700 colaboradores, essencialmente no domínio da tecnologia, e temos o prazer de poder, diariamente, fazer acontecer tecnologia made in Portugal, que depois é exportada um pouco por todo o mundo e que contribui para a qualidade da experiência digital de mais de 250 milhões de pessoas. Eu, em particular, tenho o prazer e a honra de liderar a equipa que trabalha com o objetivo de definir a abordagem tecnológica que conduzirá o nosso portfólio para um futuro ainda mais brilhante e que define a estratégia a adotar em termos de inovação, cuidando de nutrir um ecossistema de co-inovação, onde envolvemos a indústria, a academia e também outras entidades do panorama da inovação, porque acreditamos que inovação é sinónimo de colaboração. O desafio de hoje é tentar partilhar convosco a perspectiva que temos do que será o papel dos dados para o futuro. E que desafio! Qual a verdadeira importância desta temática? Bem, nada melhor do que começar com alguns factos para podermos posicionar bem o assunto do que falamos. 90% dos dados que se encontram hoje disponíveis foram produzidos apenas depois de 2010. Prevê-se também que em 2025, que é já ao abrir da porta, sejam produzidos cerca de 120 bilhões de gigabytes de dados por dia. Poderíamos apontar muitos mais, mas acredito que estes dois são mais do que suficientes para ganharmos a percepção necessária da importância deste assunto. O tal tsunami de que se falava há algum tempo está efetivamente a acontecer. Não falando do que nos trouxe até aqui, é importante olhar ao presente para se perspectivar o futuro. A razão pela qual a relevância dos dados para a sociedade é tão forte está intimamente ligada à cada vez maior necessidade de agilidade na tomada de decisão e na necessidade vital de rapidamente reagir a vetores de mudança. E isto é uma realidade que é agnóstica ao setor ou indústria de que falamos. É simplesmente um sinal do tempo em que vivemos. E isso é perfeitamente visível quando atentamos ao mundo que nos rodeia. Cidades inteligentes, que só o podem ambicionar ser se conseguirem processar a informação de toda a multiplicidade de fontes que têm vindo a construir nos últimos anos. E atuar com base em correlação dessas informações para aferir o valor que daí advém. Veículos autónomos, que só o conseguem ser porque têm à sua disposição quantidades astronómicas de informação em tempo real. Ou até mesmo monitoria em tempo real de motores de aviões, que vão a altitudes e distâncias que se poderia pensar serem barreiras difíceis de transpor. Mas hoje não são. E todas as barreiras deixam rapidamente de o ser quando se trata de produzir, não dados, mas sim informação útil para o negócio. Para aquela tomada de decisão estratégica, ou talvez até, ainda mais importante, para garantir que a experiência do cliente ou do nosso utilizador seja completamente imersiva e personalizada. Só isso vai garantir a fidelização do mesmo. E o que pode ser o contributo da tecnologia nesta evolução? Na verdade, estamos perante um feliz alinhamento de estrelas. A evolução tecnológica que se tem vindo a assistir ao nível dos recursos computacionais, com o aumento exponencial da capacidade de processamento, a que se alia uma diminuição substantiva do preço de armazenamento, e a capacidade brutal de transferência de dados entre os mesmos, passou a permitir cenários de processamento de informação em tempo útil, que eram inimagináveis até há pouco tempo atrás. Esse processamento, por sua vez, possibilita a massificação e generalização de tecnologias, como é o caso da inteligência artificial, que passou a poder aplicar a algoritmia que até aqui não tinha como produzir resultados em tempo útil para que valesse a pena o investimento e o esforço de os produzir. Para fechar este triângulo de capacidade computacional e algoritmia, fica a faltar a capacidade infraestrutural de gerar dados e de rapidamente os transportar até ao local onde serão processados. Na realidade, este advento do Big Data resulta de um conjunto de catalisadores de produção de dados, sendo o IoT aquele que se posiciona como o maior contributo irá proporcionar no futuro. Poucas tecnologias apresentam um potencial de crescimento tão grande. E ainda que uma parte desses dispositivos produza relativamente pouca informação, a quantidade e a necessidade de processamento quase imediato levam a que tenha efetivamente este lugar de destaque. Diria que lado a lado com a evolução nas redes de comunicações e nos centros de processamento de dados, com o 5G e a massificação da cloud, a serem também eles um catalisador muito relevante.
Se quisermos resumir num conceito, assistimos hoje ao democratizar do acesso ágil a custos compatíveis, à possibilidade de criar insights com valor e em tempo útil para o negócio e para o normal utilizador de serviços. E isso só foi possível graças ao salto tecnológico a que assistimos. Qual o impacto desta nova realidade na sociedade? A sociedade atual vive, quase sem se aperceber, uma verdadeira revolução tecnológica, quase que unanimemente designada de quarta revolução industrial, também chamada a idade dos dados ou da inteligência artificial, que é em larga medida potenciada pelos negócios data-enabled. Na verdade, o boom do negócio digital é em larga medida resultante da capacidade de personalizar a experiência de cada utilizador e do resultado fantástico que isso traz a todos os intervenientes no ecossistema. A capacidade de rapidamente processar dados provenientes de hábitos de consumo, desempenho de equipamentos ou novos mercados, gerar informação válida e agora, com o aumento da utilização de inteligência artificial, prever situações futuras, é determinante para a mudança do paradigma social em que vivemos. A mudança é tão marcante que se assiste ao nascimento de novas profissões ligadas à capacitação de uma sociedade data-driven, como é o caso dos data scientists ou até dos AI engineers, e à adoção de novos processos de trabalho, como são as técnicas de CI/CD, fundamentais para que tudo decorra com a agilidade necessária. O tema é de tal forma relevante que os grandes players tecnológicos, até mesmo aqueles que não seriam tão óbvios numa primeira análise, estão totalmente focados, criando novas tecnologias, como é o caso do 5G, especialmente desenhadas para endereçarem grandes volumes de informação, originárias de um número de fontes cada vez maior e potenciadas pelo IoT e assegurando capacidade de processamento próxima do local, onde é mais necessária, através de conceitos como o Edge. É um exemplo marcante do impacto na nova sociedade data-enabled. Em que medida estas mudanças são relevantes para o nosso futuro? Acredito realmente que estamos a assistir a uma mudança séria. Isso percebe-se quando olhamos em redor e nos surpreendemos ao ver players de indústrias que, em teoria, não estão diretamente ligadas ao setor ICT, que é o setor nativo do tratamento de informação, a posicionarem-se de forma muito ativa neste setor. Um dos exemplos mais relevantes vem do setor automóvel, que se tem apresentado como um fast adopter de toda a tecnologia de envolvimento dos dados, com o objetivo de alterar radicalmente a experiência da utilização dos seus produtos. Seja potenciando o uso da tecnologia que produziu para tratar os seus próprios dados, como é o caso da McLaren, que capitaliza numa empresa própria essa capacidade, seja potenciando aquilo que o processamento de dados lhe permite na interação homem-máquina e no processamento de otimização da experiência, ou até mesmo na criação de novos modelos de negócio, como a abordagem de subscrição da sueca Polestar. E lembrem-se, começámos por falar de automóveis. Mas automóveis sempre foram uma tecnologia. Verdade, mas é precisamente aí que está a parte entusiasmante que o futuro nos possibilita. É que a tecnologia começa a uniformizar-se em redor de algo comum, que é alimentado a partir de informação e que utiliza recursos e processos muito semelhantes. A tecnologia está ela própria a transformar-se numa indústria de primeira linha. Vejamos. Um outro exemplo é a banca, que com o advento das fintech revolucionou não só a forma de interação com os seus clientes, como todo o comércio de consumo a nível internacional. Nada disto seria possível sem a informação que hoje é possível gerar, processar e transformar em valor. E acredito também que estamos apenas no início desta mudança. A evolução acelerada no domínio da inteligência artificial, potenciada pela já referida evolução computacional, vai acelerar o atingir de uma data-driven society. Uma sociedade onde o foco dos humanos se vai concentrar mais na criação do que serão as necessidades do futuro, uma vez que a capacidade preditiva que estamos prestes a alcançar tornará o presente em algo que poderá ser endereçado pelos processos automatizados, derivantes de uma capacidade cognitiva cada vez mais presente na tecnologia. O ciclo da informação vai tender para um cenário de loop autonómico, para uma grande generalidade das indústrias, capaz de analisar, prever e apresentar soluções com base no conhecimento que adquiriu. Essa nova realidade acabará por transformar novamente a sociedade, já que a criatividade vai assumir um papel determinante para a diferenciação. E essa é uma área onde ainda não é fácil suplantar os humanos. E que desafios nos traz esse futuro? É claro que este futuro valioso em redor dos dados apresenta também um conjunto elevado de desafios. Desses, aquele que se apresenta como o mais desafiador é, sem dúvida, o da segurança e da privacidade. Quando se lida com dados tão importantes sobre a realidade dos negócios e das vidas das pessoas, a informação gerada é tão preciosa que a cobiça é inevitável. E num cenário onde o acesso à tecnologia será cada vez mais facilitado,
E sendo que as ameaças têm acesso ao mesmo tipo de recursos, a realidade de hoje sobre os riscos da segurança e privacidade só tende a aumentar exponencialmente. Vai, na verdade, transformar-se num fator de defesa estratégico. E, mais uma vez, desafios comuns a quase todas as indústrias irão ser resolvidos recorrendo a recursos muito semelhantes. Hoje em dia, os riscos associados a armazenar numa cloud informação sensível, seja na perspectiva da privacidade ou até mesmo da criticidade para o negócio, são os mesmos, independentemente da indústria de que se esteja a falar. Proteger as redes de comunicações ou os recursos computacionais dedicados que existem num dado negócio, seja ele de que dimensão for, é absolutamente crítico para o mesmo. Até porque, cada vez mais, se trata de proteger um dos principais canais de negócio, não importa o setor de que falamos. O outro desafio muito relevante tem que ver com o upskill das pessoas e os recursos necessários para trabalhar e criar um futuro data-driven. Já hoje se assiste à escassez de recursos com as competências necessárias para maximizar aquilo que a tecnologia proporciona. Simplesmente não os conseguimos formar à velocidade necessária, daí a relevância do upskill. Vai ser de extrema relevância acelerar a capacidade de produzir outputs com os dados existentes, e hoje isso ainda necessita de recursos muito especializados. O upskill de recursos pode ser uma solução, mas vai ser também uma necessidade, já que haverá necessariamente alterações no mercado de trabalho resultantes do tal loop autonómico da informação de que falávamos há pouco. Daí considerar que é extremamente crítico endereçar esta necessidade. Que posicionamento de sucesso é expectável dos players das indústrias? A capacidade que cada indústria e país tiver de criar uma plataforma que seja capaz de receber todos os dados das várias fontes relevantes, harmonizar, catalogar e correlacionar para gerar insights de informação valiosos para o negócio, com capacidade cognitiva para inferir comportamentos adequados a adotar em situação de exceção, num processo perfeitamente automático, será determinante para os vencedores dessa indústria ou até para o posicionamento competitivo de um país. Da mesma forma que a capacidade de apostar no upskill de recursos, capazes de contribuir para esse processo e de fomentar a criatividade enquanto fator diferenciador de uma sociedade é absolutamente crítica. É nesta ambição que a Altice e a Altice Labs trabalham diariamente, através da sua conectividade e plataformas de excelência, com o objetivo de potenciar os negócios e a experiência dos seus clientes, contribuindo também para a competitividade das geografias onde atua. A tecnologia dos dados e da informação esbate fronteiras de indústrias. É preciso estar preparado.